Eu vou ler apenas alguns versículos do 18 em diante, que diz assim, para a gente ganhar tempo, ó. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer. Disse: mas se o Senhor vier e puser as suas mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante em que ele estava caminhando em direção à casa desse senhor, deste homem, se levantaram e foram com eles. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse: filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouvia a música fúnebre. E ele disse: saiam daqui, a menina não está morta, ela está dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele. Olha que dia maravilhoso, né, irmão? Gritando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 cegos, mas imagina a cena. 2 cegos saindo, correndo atrás de Jesus, procurando Jesus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando Jesus entrou, aí Jesus ele entrou rápido dentro de uma casa para se esconder ali dos cegos. Mas os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer vocês verem? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e se puseram a ver. Jesus os advertiu assim, ó: não contem a ninguém o que aconteceu aqui, tá? Mas porém eles saíram e espalharam a fama dele por toda a região. Quando partiram, foi levado Jesus um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar, porque ele era mudo. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, que lhe dá poder. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Meus irmãos, aqui está um segredo aqui para aqueles que, vez por outras, né, nós sempre estamos sendo confrontados com desafios diários, principalmente os desafios que concernem a nossa chamada espiritual, porque todos nós temos. Talvez você esteja, talvez você pense, né, você que está aí, pense que Deus só chamou aqueles que aqui estão, aqueles que estão aqui exercendo, obrigado, irmão, exercendo a sua funcionalidade no corpo de Cristo. Mas a igreja, ela é responsável também. Aqueles que são membros também têm uma chamada. Tem uma chamada para poder aceitar esses desafios também, que é um desafio que Jesus aqui ele demonstra. Você diz assim: minha vida é tão corrida, é tão trabalhosa, né? tão cheia de dificuldades, cheias de impropérios. Mas Jesus aqui está demonstrando para nós como que é o dia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E aqui, antes desse episódio, ele, no capítulo 5, ele começa toda uma preleção no Sermão do Monte. E aí ele começa ali, se reúne com os discípulos. E quando os discípulos se reúnem ali junto de Jesus, as multidões também, eles acompanham a Jesus, porque as multidões gostavam de Jesus. As multidões, elas gostavam não só das palavras de vida que Jesus, como eu disse ontem aqui, palavra de vida. Tem gente que não tem palavra de vida, é só palavra de morte, é só palavra de acusação, é só palavra de julgamento. E nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos
de palavras carregada de espírito e de vida. Jesus reúne ali, e ele nunca pediu para as multidões seguirem ele, nunca pediu. Jesus, ele nunca entrou na casa de ninguém, bateu palma dizendo assim, deixa eu entrar aí que eu vou pregar. Ele nunca fez isso. Ele simplesmente era a palavra acontecendo na vida. Ele simplesmente era uma pessoa que ia pregando. Ele era o verbo vivo, caminhando, perambulando. E aí as pessoas sentiam aquela sede, aquela vontade de estar do lado de Jesus, de ouvir aquelas palavras que eram palavras de vida, palavra de paz. E aí ele começa a ensinar as bem-aventuranças, sobe no monte e ele começa a falar das beatitudes dele, né? As beatitudes de Cristo. E aí depois ele começa a ensinar sobre como a igreja deve ser como sal da terra, que tem que salgar, que tem que produzir sabor, porque uma das qualidades do sal é produzir sabor, produzir sede. Nós temos como igreja de produzir sede nas pessoas, de nos ouvir. E tem muitos que às vezes tem essa preciosidade aqui nas mãos, que é a palavra de Deus, mas ele insiste em falar tantas coisas que azeda a alma das pessoas, azeda o ambiente. E tem pessoas que dizem assim, se for essa pessoa que for pregar, eu vou sair do culto, porque ele nunca prega uma palavra que salga, que traz sabor, que traz vida, que traz prazer. E aí Jesus, ele ensina também sobre a lei, que ele não veio destruir a lei nem os profetas. Nós falamos isso ontem, mas ele veio cumprir. Depois ele passa ainda no capítulo 5 sobre o ensino sobre a ira, irmãos, a ira humana. E aí ele começa a permear aqui, e ele começa a ensinar sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, e aí ele fala sobre os ensinos sobre juramentos e votos, né? Que nós, quando entrarmos na casa do Senhor teu Deus, Eclesiastes diz, apressa-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. E se você fez um voto, pague esse voto. E aí ele fala dessas responsabilidades. Ainda no capítulo 5 ele ensina sobre a vingança, irmãos. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus, a vingança pertence ao nosso Pai. E aí ele continua sobre o ensino, falando sobre o amor pelos inimigos. Uma das práticas, irmãos, que a igreja precisa aprender, uma das práticas talvez que a igreja até os dias de hoje não conseguiu desempenhar, é a prática de você amar, de você não só amar aqueles que te perseguem, é amar, aliás, os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Olha, irmãos, nós temos que amar os nossos inimigos. O que é amar? Amar é tolerância, muitas vezes. Eu vou amar porque a Bíblia diz, não, irmão, amar é você se doar. A Bíblia diz que o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê. O amor, ele não trata com indecência. O amor, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Esse é o verdadeiro amor, irmão. Esse amor que é só de abraço no dia do domingo. E muitas vezes quando a gente sai, a tapinha nas costas, e por trás a gente começa a jantar a pessoa, a falar mal. Isso não é o verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus é amar aquele que te persegue, orar por aqueles que te perseguem, é amar de verdade, irmãos, é você se doar, isso é amor. E aí no capítulo 5 ainda, no capítulo 6, ele começa a ensinar sobre o auxílio aos necessitados. E é uma das coisas que a igreja, e eu vi isso, presenciei isso aqui nesse ministério, nós conversando ontem, até quase 1h, não lembro. E aí ele ensina aqui sobre o auxílio, sobre nós auxiliarmos as pessoas menos favorecidas da sociedade. Isso é amor, você tirar aquilo que você às vezes não tem, mas você doa. E quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Eu morei muito em casa pastoral, morei em porão de igreja, e às vezes só tinha lá meio quilo de feijão, um pouquinho de arroz, e aí a pessoa batia lá. As pessoas bateram lá na minha porta lá, irmãos, e pedindo comida. E aí eu falei assim, e agora? O diabo falou assim, se você der, você vai morrer de fome. É domingo hoje de manhã, é 9h, e você não vai ter o que comer, e de noite você não vai ter o que comer. Eu fui lá, eu falei assim, não, eu tenho que doar. E seja o que Deus quiser, Deus, ele vai prover. Irmãos, quando eu doei o que eu tinha, eu fiquei sem almoçar aquele dia, aquele domingo. Talvez fosse até um pretexto para poder jejuar. E quando passou-se o dia, irmãos, e veio o culto logo à noite, eu preparava os cultos, sempre foi assim, irmão, limpei banheiro, até hoje faço isso. Até hoje preparava o culto, arrumava os microfones certinho para os pastores. E aí, depois do culto, irmão, quando acabou aquele culto, aí veio aquela preocupação, o que é que eu vou comer? Não falei para ninguém da minha necessidade, porque eu sei, irmãos, quando você crê,
quando você crê em Deus e tem convicção daquilo que Deus pode fazer na tua vida, se é que nós estamos fazendo, praticando bem, irmãos, semeando bem. E aí eu não falei nada, acabou o culto, os irmãos conversando foram embora. Quando eu fechei a igreja, apaguei as luzes e eu fui para o meu quartinho. Quando eu abro a porta, irmão, do quarto, tinha umas 2 cestas básicas, irmãos, 4 frango gordo, irmãos, que coisa linda. Estava cheia a cesta, por quê? Porque quando nós atendemos a necessidade daqueles que estão às vezes piores do que nós, Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. E aí ele continua falando o ensino sobre o jejum, que cá entre nós, irmãos, nós deixamos muitas vezes de jejuar, de matar a nossa natureza humana, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Aí tem pessoas que dizem assim, olha, porque é fácil, irmãos, eu usar a psicologia para trazer uma mensagem aqui e empolgar o teu coração, empolgar o teu ego, é muito fácil. Mas quando nós às vezes buscamos a Deus, e jejuar é isso, é matar a natureza humana, é você não fazer as suas vontades, mas fazer a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, Deus começa numa simples palavra, num simples ato, numa simples ação que nós temos. Deus, Ele age de forma especial. E aí ele explica aqui também sobre o ensino sobre o dinheiros e bens, como você deve administrar até tudo aqui, irmãos. Jesus, ele fala mais sobre o dinheiro do que propriamente sobre a salvação, porque faz parte, irmãos, do culto. E aí ele ensina também sobre as preocupações da vida. E aí ele passa no capítulo 7 a falar sobre os julgamentos, que não devemos julgar os outros. Porque nós, irmãos, tem algum advogado aqui? Tem algum jurista aqui? Então, se eu não sou jurista, não sou formado, eu não tenho direito, irmãos, de julgar ninguém. Deixe para quem cabe isso. O juiz, você é juiz, então por que nós julgamos? Você é um promotor de acusação, então por que você está acusando? Deixe isso para as autoridades competentes. E aí Jesus ensina sobre isso. E aí ele passa a falar sobre oração. E ele fala sobre a porta estreita, os frutos. E aí de sermos verdadeiramente discípulos. E aí ele fala sobre como nós devemos até construir, irmãos, sobre alicerces sólidos. E depois ele fala aqui no capítulo 8, ele começa a curar. Depois que ele prega, depois que ele ensina, e aí começa a manifestar, irmão. Porque existe uma coisa que nós temos que entender: você tem que pregar, mas depois que você pregue, depois que você prega a palavra de Deus, há uma necessidade de você manifestar a graça de Deus através daquilo que você pregou. E aí Jesus, ele demonstra tudo isso aqui. E aí chegamos no capítulo 9 aqui, é o texto nesta noite, que Jesus, depois que ele tinha acabado de dizer todas essas palavras ali no sermão, trazendo essas coisas que eles não entendiam, e aí a própria escritura aqui, tudo aquilo que ele estava trazendo não caberia numa escritura vigente. E aí em seguida ele é submetido a uma sequência de episódios, todos relacionados sobre a vida. Ele acaba de ensinar, ele acaba de pregar. Depois que ele desce do monte, ele é submetido a uma sequência de episódios, tudo concernente à vida humana. Por exemplo, episódios de doença, pessoas doentes chegaram até ele. Episódios sobre problema de mente, problema mental, disfunção de espírito e deficiência existencial. Eu quero falar aqui do encontro que Jesus ele tem com pelo menos 4 tipos de pessoas na vida: pessoas que sofrem doenças emocionais, pessoas que sofrem doenças da mente, pessoas que sofrem disfunção de espírito e pessoas também que têm deficiência existencial. Então, quando ele, no capítulo 9 aqui, ele começa a caminhar, e aí ele começa a se deparar com pessoas que chegam até ele. Versículo 18, ele estava pregando ali, o líder religioso chega até ele e diz que a sua filha estava ali morta. Então o primeiro encontro de Jesus é com um ser incógnito. Jesus tem um encontro com um ser incógnito. O que é o incógnito? É aquela pessoa que ela não quer se aparecer, é aquela pessoa que ela não quer holofote sobre ela, é aquela pessoa que serve a Jesus ou que carrega uma debilidade existencial na sua vida, mas que ela não quer ser reconhecida. Esse é o incógnito. E qual é a contribuição que uma pessoa incógnita às vezes dá? Ela dá para a humanidade. Às vezes não dá, não tem como nós percebermos, compreendermos que uma pessoa que quer viver isolada de todos, ela possa ter alguma coisa para contribuir, mas ela tem para contribuir.
Talvez a gente pense como igreja com esse olhar preconceituoso, mas só Deus sabe. E tem gente, irmãos, que às vezes praticam coisas na sua solidão, quando você está sozinho, e aí fazem mais do que aqueles que estão em evidências. Pessoas que estão no anonimato, é essa palavra que eu queria achar aqui. Pessoas que estão no anonimato às vezes fazem mais. Nós achamos que não, mas às vezes fazem mais. Pastor Felipe uma vez pregava e dizia lá em Cajati que lá no céu haveria muitas surpresas. Haveria pessoas que iam ficar surpreendidas. Por exemplo, nós estávamos falando sobre as coroas que iam receber. E às vezes aquela coroa grande que estava ali, o pastor que chegou no céu lá dizendo o seguinte: olha, aquela ali é minha, porque eu trabalhei pra caramba na obra, eu fiz de tudo, eu tenho certeza que é minha. E aí Jesus pega aquela coroa cheia de pedras preciosas e dá para uma senhorinha que ninguém dava nada para ela, mas ela lá na igreja estava limpando a igreja. Na igreja ela intercedia para o pastor, ela chegava cedo na igreja, ali ninguém dava nada para ela, ela orando a Deus, dizendo: Deus, prepara o culto, usa o meu pastor, usa os obreiros, Senhor, que haja salvação de alma. Nós vamos ter muitas surpresas aos nossos olhos, irmãos. Pessoas que estão no anonimato, na incógnita, são pessoas que talvez não tenham nada a contar para contribuir, mas elas têm sim. Glória a Deus. Deus, ele tem esse encontro com o ser incógnito. E aí, esse ser incógnito, irmãos, é aquela mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque aquela mulher, ela não queria se aparecer. Ela simplesmente viu Jesus passando e ela disse: eu não preciso causar um burburinho aqui para atrair a presença de Deus. Eu não preciso, para as pessoas ficarem sabendo. Eu vou até o mestre, porque ela não podia, irmãos, se expor ali, porque ela estava há 12 anos com fluxo. Ela estava com fluxo de sangue. Porque em Israel nós conhecemos a história diz que as pessoas que tinham fluxo, segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, eram pessoas consideradas impuras. Então quando a mulher chegava no período, aquele período da regra que fala 7 dias, e aí elas eram afastadas do arraial e ficavam no acampamento até se purificarem. Quando elas terminavam aquele processo ali, elas voltavam para casa, para os afazeres do lar. Só que aquela mulher, era comum as pessoas irem para esses acampamentos para se purificarem. Aquela mulher, ela foi e nunca mais voltou. Ficou 12 anos ali. E aí ela sangra, irmãos, ela fica anêmica e ela gasta todos os recursos. A sua família tentando esperar por causa dessa crendice, irmão, religiosa. E aí ela tem um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus ele promove esse tipo de encontro. Então, ela seguia Jesus, porque a pessoa incógnita, ela segue por vergonha às vezes. Ela segue a Jesus por vergonha, mas está seguindo. Que tocam discretamente na orla de Jesus, que fazem as coisas com discrição, mas não quer dizer que não estão fazendo. Tem tanta importância quanto aqueles que fazem também. O segundo encontro de Jesus é um encontro com o ser inconsciente. O primeiro encontro é com o ser incógnito. Diga incógnito. O segundo é com o ser inconsciente, que é a filha de Jairo. Ela está morta, é um ser inconsciente. Mas Jesus tem um encontro com esse tipo de pessoa morta? Sim. O nosso Deus, ele tem a filha de Jairo. Ela não tinha nenhuma contribuição de fé para dar, porque estava morta. Eram pessoas muitas vezes bloqueadas na vida, não tem o que oferecer, irmãos, aparentemente. Mas Deus, ele visita o ser inconsciente. Jesus visitou aquela moça inconsciente. E quando ele chega ali, irmãos, quando ele chega na casa daquele homem, aquela menina está morta e a casa está cheia de gente comendo lá. Porque tem gente assim, a hora de estar junto lá para quebrar a pedra ninguém vem. Mas quando é para comer, irmãos, aí o crente, oh glória, maravilha, glória a Deus. E aí estava cheia, irmão, aquele velório, todo mundo triste, o povo ali comendo. Aí Jesus chega ali e não entra na casa com os discípulos. Ele fica na porta e diz: a menina não está morta, ela está dormindo. Aí deram risada dele, irmão. Deram risada, caçoaram dele. Não é assim às vezes? Não é assim com você? Já aconteceu isso com você? As pessoas zombarem de você? Zombar? E aí Jesus disse: ó, faz o seguinte, o meu compromisso não é com esse tipo de pessoa que não acredita. Tira os incrédulos aí da casa, tira todo mundo, manda todo mundo sair da casa. Você precisa tirar muitas coisas da sua vida para que Deus, ele entre, Jesus entre. Ele está bloqueado na porta, Jesus. Ele está na porta tentando entrar, mas tem tanta tranqueira na minha vida às vezes, irmão, tanta coisa que está tomando o lugar de Jesus. Tem muita
muitas coisas na tua vida, na minha vida, que está tomando lugar de Jesus, já era para você jogar fora, fazer uma mala velha e jogar fora. Coisas que não faz mais sentido na tua vida, você ter na tua vida. Você carregar malas na sua vida que não faz mais sentido. Tem coisas que a gente precisa tirar, irmãos, para que Jesus entre. O que é que está impedindo a presença? Não tem nada de errado, irmão. A igreja está aí, ó. Os pastores, os obreiros, a glória do Senhor num culto como esse, irmãos. Nós temos que sair daqui alegres, esfuziante no espírito. E muitas vezes a pessoa entra do mesmo jeito e sai às vezes pior. E aí fica culpando, achando culpa em todo mundo. Não, eu não gostei muito da roupa do pastor, não gostei do topete dele, não gostei da expressão da irmã, não sei porque deu oportunidade para aquela irmã. E a irmã, parabéns à irmã que deu a palavra aqui, né? Que saudação, né? Deu um exemplo aqui. Eu falei, ela tem escola. Porque tem gente que não respeita o altar. O pastor pede para orar, ele quer pregar. O pastor pede para ele dar uma saudação, ele quer fazer outras coisas. E aí, irmãos, Deus ele tem um encontro com esse tipo de pessoa inconsciente. E aí ele mandou tirar todo mundo lá, para Deus operar um milagre. Tem que tirar as coisas, irmão, que não estão fazendo sentido. Na minha vida, eu tive que tirar muitas coisas, e estou tirando ainda. Bagagens desnecessárias. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas assim, ansiosas. Nós ficamos ansiosos, a gente fica apreensivo. Eu não vou me desfazer disso aqui, porque se eu me desfazer, irmãos, quantas vezes, uma vez eu doei, eu tinha 40 ternos, doei tudo. Você vai ficar sem, Deus vai suprir minha necessidade. E começou a suprir. Para Deus entregar um novo para você, tira o que é velho da tua vida. Tira aquilo que não está fazendo sentido mais. Para de ficar guardando coisa, irmão, acumulando coisa como vitória, como troféu. Eu já me desfiz de tantas coisas, como aquilo que o irmão disse aqui, só para mostrar quando chega a gente em casa, olha aqui, isso aqui, ó, é um mérito que eu ganhei por causa, né, disso e daquilo, e a gente quer holofote por isso, achando que isso é importante. Não é. Nós temos que se desfazer. Deus ele tem esse encontro com o ser incógnito, com o ser inconsciente. E em terceiro lugar, o encontro de Jesus com o ser também aquele é um ser inconsciente e com o ser semiconsciente, e esse ser consciente que era aqueles cegos. Eles eram seres conscientes. Qual era a contribuição de fé que aqueles homens tinham que dar? Eles eram cegos. Os dois cegos aqui, eles representam pessoas que são seres com disposições, porque eles tinham disposições, com iniciativa de promover um encontro. Eu estava vendo, cadê o Richard, o nome dele? Cadê ele? Está por aí? Foi embora. Toda vez que eu vejo ele aqui, eu me alegro, irmão. Por quê? Porque às vezes eu peço alguma coisa para Deus e demora, eu começo a reclamar. E aí quando eu olho para o Richard, as debilidades que ele carrega e a alegria que ele tem, irmão, aquilo me quebra inteirinho, me joga no chão. Deus fala, Deus não precisa nem falar. Deus não precisa falar. Você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você tem 2 olhos perfeitos. Talvez você não tenha aquilo que você desejaria ter financeiramente, ou é o sonho da tua vida, mas você tem o que é essencial, você tem Jesus. Aqueles homens eram cegos, não tinham nenhuma contribuição a dar, mas aqueles homens, eles representam esses 2 cegos, mesmo não tendo nenhuma contribuição para dar. Esses 2 cegos, eles tinham uma coisa importante, que eram seres que eles tinham disposição na vida. O que Deus ele quer é disposição. Deus não quer que você dê desculpas. Deus ele quer que você tenha disposição de promover esse encontro. São seres interessados pelas consciências que eles desenvolveram na caminhada. Eles não deixaram que aquela debilidade da sua visão pudesse impedir o plano piloto de Deus para a vida deles. A consciência tem que responder, meus irmãos, à convicção. A sua consciência tem que responder à sua convicção. A minha consciência deve responder à minha convicção. Eles declararam a convicção deles. Eles declararam que Jesus é o filho de Davi. Primeira coisa, que eles, quando eles se aproximaram de Jesus, imagina, irmãos, e a Bíblia diz, nós lemos aqui, Jesus ele deu um perdido neles. Eles começaram a gritar, Jesus viu, sabe o que Jesus fez? Começou a dar um perdido neles. Imagina o cego, irmão, tentando achar Jesus, tentando procurar Jesus. Aí Jesus parece que estava brincando, né? Às vezes parece que ele brinca com a gente, né? Você vai procurar ele,
E aí parece que ele some, né? Ele se esconde. Cadê, meu Deus, cadê Jesus? O Senhor disse que ia fazer isso, o Senhor disse que ia fazer aquilo, o Senhor disse que ia curar, o Senhor disse que ia salvar a minha família. Deus, e cadê? Aí parece que ele está brincando com a gente, né? Jesus, quando viu o cego, Jesus correu. Por que ele fez isso, irmãos? Porque que Jesus queria ver a disposição deles. Sabe por que acontece isso na minha e na tua vida? Porque Deus, ele quer ver a sua disposição. Até onde você vai para responder à sua consciência? Até onde você vai? Até que ponto você está disponível? Até que ponto você consegue? Você está disposto a pagar o preço? Até que ponto? Então Jesus quer saber. Aí ele corre de você. Aí ele se esconde, aparentemente. Ele se escondeu dos cegos. Mas a Bíblia diz que eles tinham disposição. Diga, disposição. Ele foi atrás, foi tateando e achou, irmão. Quem quer dá um jeito, viu? Quem quer vencer dá um jeito na vida, não fica pondo culpa em ninguém. Quem quer dar um jeito. E aí eles deram um jeito e acharam Jesus lá na casa. Aí Jesus chama eles e disse o seguinte: se vocês creem que eu cure, que eu posso fazer vocês verem? Eles disseram sim, Senhor. Aí Jesus curou e Jesus advertiu: não conte para ninguém, tá? Porque tem gente aí que cai entre nós, né? Quando Deus usa ele, ele quer que todo mundo fique sabendo. Põe na mídia, faz ali uma propaganda, mas Jesus ele não gostava disso. Ele diz: não fale para ninguém o que aconteceu aqui. Só que não, sabe que parece que foi mais uma prova de Jesus. E aí foi que aqueles homens, irmãos, eles botaram a boca no trombone. E eles começaram a divulgar, irmãos, e a falar quem é que tinha feito aquilo. A Bíblia diz, se você ler mais na sua casa lá, vai dizer que eles foram lá na igreja lá, e os sacerdotes disseram: mas como que aconteceu isso? Olha, eu não sei de nada, vocês oraram, vocês me ungiram e não me curaram até hoje. Esse homem aí, ele veio e me curou, eu só sei disso. A mensagem de Jesus, irmãos, é essa. A mensagem de Jesus é essa. Há esperança também para aqueles que não tem nenhuma condição. Jesus, ele faz esses encontros, irmãos. Eles são importantes na minha e na tua vida. É importante nos encontrarmos com Jesus, mas pode nos custar caro não nos encontrarmos com Ele. É importante nós promovermos esses encontros. Jesus, ele tem esse tipo de encontro. E o último encontro é o encontro com aquele ser que era um homem que era mudo. Olha só, irmão, mudo. Quem já viu uma pessoa muda? Amém? Uma pessoa muda, você já viu a expressão dela tentando falar alguma coisa? A agonia que é. Imagina uma pessoa muda e endemoninhada ainda. Olha só, que dificuldade, hein? Você viu o dia de Jesus? Você acha que o seu dia foi bom, né? Escola dominical, 9 horas da manhã. Jesus já começou cedo, irmão. Já começou cedo. E eu não sei que hora que ele parou. Tem hora que é assim, irmãos, pastores é assim, obreiro, servos de Deus. Começa, não tem hora para terminar. Chega 3 horas da manhã em casa às vezes. E às vezes é incompreendido. E aí Jesus, ele pega esse homem, irmãos, e ele cura aquele homem. E aí Jesus dá um sentido para aquela vida. É o que Jesus quer fazer na minha e na tua vida hoje. Amém? Vamos se colocar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Eu gosto de trabalhar hoje, irmãos. Eu trabalho com uma consciência que Deus me deu nova no Evangelho, que é essa consciência de nós meditarmos o Evangelho e trazer aquilo que é próximo daquilo que Jesus fez. Tem alguém aqui nessa noite que está doente, que você precisa de uma cura? O nosso Deus, ele pode te curar. Se você tem, vem aqui, sai do seu lugar. Quero orar por você. Não é revelação, viu, irmão? Estou chamando porque tinha gente que estava doente. Jesus quer curar os doentes. Foi para isso que ele veio, irmão. Ele não veio fazer outra coisa, ele foi curar os doentes. Pregar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor. Ele veio aqui para te curar. E não é só essa, você viu? Você percebeu aqui o tipo de cura? Não eram curas, irmãos, apenas físicas. Eram curas emocionais. Você que está numa certa idade aí, você já presenciou muitas coisas na sua vida, viveu tanto sofrimento, teve tantas percas, você teve tantos sustos na sua vida, que hoje a sua vida você vive assim meio com medo, meio desamparado, meio sem chão. Vem aqui, eu quero orar por você. O nosso Deus vai fazer isso. O
nosso Deus cura a leucemia. O nosso Deus cura o câncer. O nosso Deus cura HIV. O nosso Deus, Ele cura, irmãos. Você diz assim: não, mas se eu tomar um remedinho ali, pode vir aqui às vezes uma seta maligna na tua cabeça. O nosso Deus vai te curar nessa noite, se você crer. Eu quero chamar pessoas que estão doentes na alma também, na alma, porque foram feridas. Você foi ferido, você foi ferida. Você não consegue perdoar, você está até aqui na igreja, você até sorri, mas só Deus sabe quando você está na tua casa. Sai do seu lugar, vem aqui, não é vergonha. Jesus está falando aqui nessa noite. Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai te edificar. Você diz: pastor, não tenho ânimo na vida. Jesus quer te dar uma vitamina hoje. Vitamina hoje. Deus, Ele quer te trazer para um patamar aonde você vai contemplar a glória do Senhor. Chegou a hora, irmãos. Sai do seu lugar. Você que quer uma oração, diz: pastor, eu quero começar minha semana na presença desse Deus. Sai do seu lugar nessa noite. Vem até aqui nessa noite, irmãos. Depois eu não oro, porque tem gente que depois ele vem no final do culto. Deus quer levantar a sua vida nessa noite. Deus quer curar as suas feridas nessa noite. Hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de restauração. Os obreiros que puder, adore a Jesus. Os obreiros que puder, desçam. O obreiro cheio da unção de Deus, desça nessa noite, ore. Pois sei que existe Enquanto a igreja adora, alabançou, que paz. Aleluia. A cura de Deus, Jeová Rafá, está aqui nessa noite. O Jeová Rafá, o Deus que cura e que sara nesta noite. Olha aí, ó, meu Deus do céu. Oh, vai tocando a Deus, vai repreendendo todo o mal. Vai repreendendo nessa noite, ó Pai, obreiros, obreiros, obreiros. Obreiros cheio da graça. Obreiros cheio da graça, desça. Em nome de Jesus Cristo. Oh, alabaçandarabacalabahai. Oh, alabacalabachande que eu vadai. Em nome de Jesus Cristo. Receba a tua cura nessa noite. Receba a tua cura nessa noite. Receba a tua cura nessa noite. Oh, alabaçandarabacalabahai. Oh, alabaçai. Ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Busque a presença desse Deus. Teu nome é cura. Alabaçou e alabaçou. Teu nome é vida. Abençoe a vida aí, ó. Deixa Deus curar a tua alma. Olha aí a presença desse Deus. Oh, alabacei, calamandarabahai. Care pelas ruas. Meu Deus. O nome de Oh, meu Deus. Jesus. Oh, Deus, vai tocando, Senhor. Toca aí, ó, ó. Toca aí, Deus. Toca, toca nos ossos. O capacho que plato vai tocando aí, ó, Deus, ó. O Senhor é médico por excelência. O Senhor é médico por excelência. Toca na junta, nas medulas desse corpo. Vai tocando, Senhor, nos ossos. Vai tocando, Senhor. Oh, nas células e moléculas agora, ó. Oh, rabachou, pleipo, tiplachou, que plai. Receba a cura aí, ó. O médico diz que não bachou, mas há um diagnóstico do Senhor nessa noite. Receba a cura do Senhor. Santo nome, Jesus. Adora a igreja do Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia.
Aleluia. Varão, abre a mão aí. Eu vou profetizar de olhos abertos. Eu estava aqui ontem, que Deus falou comigo: você vai dizer para o meu servo exatamente aquilo que eu vou dizer. Falei assim: não vou falar não, Senhor. Ele é príncipe do teu evangelho. Ele é um pregador já veterano, Senhor. Aí Deus falou assim: diga para ele que o tempo do norte chegará. É tempo de pisar as terras nordestinas. Deus está abrindo porta da região do Nordeste. Receba em nome de Jesus. Quantos creem na vitória dos nossos irmãos? Glorifique ao Senhor nessa noite. Glorifique ao Senhor nessa noite. Glorifique.